Ações. Então, irmãos, estamos com um probleminha aqui na conexão, mas vamos continuar que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, né? Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que o Senhor venha falar nossos corações, que o Senhor venha abençoar este estudo, Senhor, fala conosco, Pai, que o Senhor venha nos direcionar, nos capacitar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos dar entendimento, sabedoria para falar da Tua palavra, para entender, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. A paz, irmãos. Eu vou colocar aqui, né? Acho que é melhor. Vou colocar assim um pouco, né? A paz, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, mais um estudo aí. A gente não tá na igreja, mas eu tô de camisa da geração eleita, hein? Amém, irmãos? Pra gente sentir um pouco a igreja, né? E a gente tá fazendo hoje aqui em casa, né? Pode ser que como é que fala, né? Tem interferência aí na internet, né? Porque a internet aqui esses dias não tá muito legal, não. Mas qualquer probleminha aí, vocês dão um alô, tá bom, pra gente? Se o áudio estiver baixo, né? Vocês também, se puderem avisar aí nas mensagens. E tivemos que fazer aqui no microfone lapela hoje, né? Mas eu acho que o som tá saindo legal aí. Qualquer probleminha, manda um alô, tá, irmãos? Não sei se travou aqui, se foi realmente. A Tainá vai fazer um teste aqui, irmãos, porque parece que não entrou. Vamos ver aqui. Acho que entrou sim. Foi? O senhor está no 4G? Então, vamos lá, irmãos. Em nome de Jesus, mais um estudo aí. Hoje vai ser a aula de número 30, hein? Já tivemos 30 aulas aí desde fevereiro, né? E hoje é a aula de número 2, né? Sobre o pecado. Nós começamos a aula anterior aí, falamos sobre o pecado, a origem do pecado, né? E agora nós vamos falar sobre a estratégia e significado do pecado. A estratégia do pecado, né? Para nos atrair. Como o pecado usa as estratégias para nos atrair. E o significado, né? Da palavra pecado em si. Nós vamos estudar sobre isso daí, tá bom? Detalhes. Então, vamos começar aqui e falar sobre a estratégia, né? A estratégia do diabo, que é a tentação, né? Nós vemos que através do pecado, né, vem várias tentações, muita tentação, né, para que venhamos a pecar. Então nós vamos ver como é a estratégia que é usado para assim nós entrarmos em pecado, né? Vamos ver aí as estratégias do diabo. E queria ler com os irmãos aqui Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Isso, Gênesis capítulo 3. Se o áudio estiver aí, estiver bom, irmãos, vocês mandam um alô aí, por favor. Tá?
Aí o som fica um pouco melhor, né? Então, ó, vamos ver. Gênesis capítulo 3, no versículo de número 1. Aí, se vocês estiverem com a Bíblia aí na casa de vocês, é bom acompanhar na Bíblia, né? Que dá um entendimento melhor, né? Quando nós acompanhamos direto na Bíblia. Olha o que diz. Versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Alimárias quer dizer animais, né? Está falando aqui que a serpente era mais esperta, mais astuta do que todos os animais ali do campo. Alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente disse à mulher ali no jardim do Éden: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então, aqui, esse primeiro versículo nos fala que a serpente vai ter com a mulher, vai ter um diálogo ali, uma conversa com a mulher. E aí nós vamos ver aqui o primeiro ataque. Vamos ver aqui o primeiro ataque que a serpente usou ali no Jardim do Éden, onde o homem veio pecar, né? E no primeiro versículo nós vemos que fala que a serpente é astuta, né? Astuta é uma pessoa esperta, sabe agir para ter vantagens, né? Sabe ali fazer um acontecimento para acontecer algo em favor dela, um objetivo que assim ela queira, né? E aqui o objetivo da serpente era que o homem e a mulher pecassem naquele momento, né? Então, nos fala aqui que a serpente começou com ataques, né? Ataques à mulher ali em si, né? A mulher foi a primeira ali que a serpente foi tentar para que o pecado entrasse lá, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos meditar mais nesse primeiro versículo, porque olha que interessante. A serpente aqui ela está fazendo algo, e se vocês, irmãos, puderam perceber aqui também, ó, olha o que diz no final. A serpente diz à mulher: ora, Deus não falou, não comerei de toda a árvore do jardim? Quer ver, ó, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. A serpente falou para a mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? O que está acontecendo aqui? Nesse momento, a serpente ela distorceu a palavra do Senhor, porque Deus ele não falou para o homem que não comerei de toda a árvore do jardim. Mas olha o que realmente Deus disse. Abra um pouco antes aí, capítulo antes, Gênesis 2, versículo de número 16 e 17. Olha que interessante como é usada a estratégia, como a estratégia aqui é usada pela serpente. Então, nesse momento, nós estamos vendo que a serpente ela distorceu a palavra do Senhor. Então, Gênesis capítulo 2, versículo de número 16. Olha o que diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas ao 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então o Senhor falou que de toda a árvore do jardim comerás livremente. Porém, né, menos uma, a árvore da ciência do bem e do mal, essa não comereis. Só que lá, voltando, né, no capítulo 3, versículo 1, a serpente diz: mulher, Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim?
né? Mas ela englobou, a serpente está englobando tudo ali. Está dizendo, ele falou toda a árvore, até essa aí que está no meio. Porque aqui a intenção da serpente era não concluir o que o Senhor tinha falado corretamente, né? Que ela falou só uma parte e distorcendo, falou, ele disse na palavra, né? Ele disse para vocês, comereis de toda a árvore. Então, essa aqui do meio do jardim também você pode comer. Então, isso que a serpente estava querendo colocar na mente da mulher. Só que a mulher, né? A mulher retrucou a serpente, disse, no capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então, a mulher aqui, ela lembrou como realmente o Senhor tinha falado. Falou, realmente, ele falou que nós íamos comer de toda a árvore aqui do jardim, porém, menos dessa aqui do meio, que é a da ciência, né, do bem e do mal. Então, ali você vê que a mulher, ela colocou realmente o que Deus tinha falado, mas a serpente, você vê qual que foi a primeira estratégia aqui. Os irmãos já notaram que era o quê? Distorcer a palavra do Senhor, para tentar induzir a mulher ao erro, ao pecado, né? A serpente estava tentando ali. Porém, da primeira ali não teve tanto sucesso a serpente. Porém, estava tentando, né? Agora, o versículo 4, né? O versículo 4, olha no versículo 4, capítulo 3 ainda, versículo 4. Olha o que a serpente disse. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente novamente aqui tentando, né, mas distorcendo. A serpente falou, o Senhor disse, né, no versículo 1 falou, o Senhor disse que de toda árvore do jardim você pode comer. Aí no 4, ela distorceu novamente a palavra, dizendo, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então o que a serpente falou para a mulher? Se você comer de toda a árvore aqui, você não vai morrer. Mas não foi isso que o Senhor disse. Voltando lá, né, no capítulo 2, versículo 17, no final o Senhor disse, se comereis deste fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Isso que o Senhor falou, certamente morrerás, se desobedecer, né? Mas a serpente, aqui no início, estava tentando distorcer a palavra do Senhor. O primeiro ataque aqui. O primeiro ataque foi tentar distorcer a palavra do Senhor. Amém? É meio diferente, né? Só a gente, né? Quando tá a igreja, os irmãos ajudam mais, né, Tainá? E aí, Tainá, congregação, como é que tá? Tá boa? E os irmãos não alô aí, não? Não falou nada, se tá bem, se tá ok? É? Quer falar com quem tá lá? É? Então configura. Então vamos continuar assim. Aos irmãos, se puderem comunicar aí também, né? Falar, pode estar falando. Aqui às vezes vai cair, né? Mas ela continua. Então nós vemos aqui o primeiro ataque e estratégia do diabo referente ao pecado foi tentar distorcer a palavra do Senhor. Vamos ao segundo ataque. Segundo ataque aqui no princípio aqui, né? No início, onde o pecado entrou no mundo, né? Como foi isso? O segundo ataque está aqui, vamos ver em Gênesis ainda, capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 5, ao que diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então,
que a serpente estava falando aqui? Ela insinuou, estava insinuando, se você comer, olha o que diz, ó, se você comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo, né? Sabendo das coisas. Então, o que ela estava insinuando? Que Deus não queria que os homens fossem tão soubesse tanto ou fosse tão felizes assim, né? São tão completos. Se a gente, vamos ler de novo, porque às vezes é meio, né, complicado interpretar bem, mas ó, capítulo 3, versículo 5. Olha como a serpente falou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no caso daquele fruto proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que estava querendo introduzir aqui no homem, a serpente? Dizendo, ó, Deus não quer que você coma, senão você vai saber mais, você vai ter entendimento. Isso que a serpente estava colocando, essa tentação aí no homem. Se nós lemos, ó, porque Deus sabe que se no dia que comerdes, né, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Aí a serpente está falando, ó, Deus não quer que você saiba, seja tão feliz, tão completo. Então a serpente estava tentando alimentar, sabe, esse desejo de obsessão do homem ali. Não, se você não comer, ele não quer que você come, porque se você comer, você vai ser que nem ele. Então tá vendo? Só por se você comia esse fruto aqui. Então você vê como é que é os ataques. Então, nós colocamos no mundo hoje, nós vemos assim, tá vendo? Se você construir uma empresa, aqui igual você está trabalhando hoje, você pode ser maior que o seu patrão, olha lá, o seu patrão está ali, mas você pode ser maior que o seu patrão ali, você colocando uma empresa aqui, sabe essas propostas, né? Algo desse tipo, que não é algo que desejo de Deus, né? Às vezes Deus quer que você continue honrando ali, trabalhando no seu serviço, mas às vezes vem ataques assim, todo quanto é tipo, né, de local, seja onde você esteja, mas desse tipo assim, olha, se você fazer isso, você vai ser mais, você vai ter mais entendimento. Então isso que a serpente estava na estratégia, tentando colocar esse pensamento. Oh, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele, você vai saber da ciência, do bem e do mal, você vai ser mais feliz, você vai ter mais entendimento. Então, a serpente estava na estratégia de colocar opa, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter isso, né? Então, de coisas, né? Ganhar coisas. Então, você vê segundo ataque, né? Sabe que eu estou falando muito rápido? É que a gente começou tarde, irmãos, aí às vezes a gente fica meio pilhado, né, no começo, para tentar falar tudo. E aí, irmãos? Estão entendendo? Manda um alô aí. Ó, vamos pro terceiro ataque. Terceiro ataque que o diabo usa e usou aqui, né, no Jardim do Éden. No terceiro ataque, nós vemos que o diabo estava querendo fazer aqui. Estava despertando neles a tentação de ser igual a Deus, né? Essa tentação de se você fazer isso, você vai ser igual a Deus, igualar a Deus, né? É isso que estava despertando aqui nesse momento. E foi o interessante porque se nós olharmos aqui, é o mesmo pecado que Lúcifer, o anjo, fez e caiu. Nós vimos na aula passada, né, que Lúcifer, o diabo, ele era um anjo, um querubim. E qual foi o primeiro pecado? Foi dele próprio, né, Lúcifer, o anjo, de querer ser exaltado, querer um trono acima das estrelas, ser maior que Deus e ter um trono. E esse mesmo pensamento Lúcifer estava querendo introduzir aqui no Jardim do Éden, no homem. Essa tentação de coisas, de você ser, né, diferente, de você fazer a vontade de Deus, né?
aqui o ataque do diabo era pilhar a mente do homem para ser mais status, ter um trono, sabe? Coisas que vai além daquilo que Deus deseja. Vamos ver como foi, vamos comparar esse momento? Em Isaías, capítulo 14, queria que os irmãos abrissem para nós vermos esse ataque se assemelha como o primeiro pecado que houve, né? Que foi o próprio Lúcifer, anjo, e ali teve sua queda. Foi expulso do céu por causa desse pecado, porque queria um trono, queria ser maior que Deus. Isaías capítulo 14, versículo 14 também. Olha aqui que diz. Aqui é falando de Lúcifer, né, do diabo, ainda anjo, né, um querubim. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tá vendo? É uma, sei lá, como posso dizer, um desejo diferente daquilo que Jesus desperta em nós, né? É um desejo assim de ganância, um desejo de atropelar ou algo do tipo, ou não ter uma reverência a Deus, não ter Deus como o Senhor, né? Não ter Deus como Criador de todas as coisas, não ter, colocar Deus como realmente devemos colocar. Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, né? Aquilo que tudo faz. Aqui você vê uma imagem diferente daquela que Jesus nos coloca no nosso coração, né? E então aqui, ó, fala: subirei acima das mais altas nuvens, com status, né? Você sendo maior que tudo, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, é diferente daquela passagem que nós lemos na última aula, né? Quando Jesus fala que nós íamos fazer as mesmas obras e obras maiores, mas é aquela da obra que o Senhor ia colocar em nossos corações para glorificar o nome do Senhor, não para que nós pudéssemos ser o mais alto de todos, ou ter um trono, ou ter glorificação em nós, mas não, era uma obra que o Senhor ia colocar em nós, né, de continuidade, porque na passagem que nós lemos lá em Lucas, né, em Lucas, o Senhor Jesus disse: vocês farão grandes obras em meu nome, porque eu subirei e ficarei ao lado do Pai, preparando o lugar, né? Mas assim o Senhor tinha um desejo que nós tivéssemos essa continuidade, assim como Pedro, né? Ele nunca desistiu de Pedro. Pedro, no último momento, ainda queria desistir. Jesus ainda voltou, teve com Pedro e falou: mas você esqueceu de tudo? Vai, né? Vai, ide, né? Então é diferente desse momento aqui. A tentação do diabo era que status, de você ser algo importante, vamos dizer assim, opa, né? Oi, Tainá. Quer falar? Esse que era problema na conexão. Irmãos, é interessante quando a gente começa a aprofundar mais, começa a buscar um entendimento, né? A gente vê como que o inimigo foi astuto, né? Nesses 3 ataques que o irmão Ralph falou, comentou, de como ele foi astuto, como ele tentou despertar dúvidas, e ele tentou se colocar no lugar de Deus. E muitas das vezes é assim que ele age, né? Porque a gente sabe que o inimigo também conhece a Bíblia, conhece a palavra. Então, as tentações que o inimigo tenta plantar em nós são através da palavra, são através de Deus, e começa a gerar dúvida, começa a gerar será que sim, será que não? E assim, quando a gente começa, né, a aprofundar o texto,
que vocês, quando tiverem um tempinho, aprofundem mais o texto, tentem entender de que o diabo, ele ataca sem cessar, né? A palavra de Deus diz que ele está como um leão, né? Procurando ao derredor, procurando alguém que possa o tragar. Então, a gente tem que estar firme em nosso coração, em Deus, que não há nada e ninguém para tentar nos paralisar, tentar nos deter. Amém? Eu quero estar lendo o versículo com vocês. Lucas, capítulo 4, verso 1, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto. Aí o verso 2 diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminando eles, teve fome. Verso 3. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Verso 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O verso 5 diz assim: E do diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de todos os reinos do mundo. O verso 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Verso 7. Versículo 7 e 8. Portanto, se tu me adorares, tu serás teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Verso 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. É interessante, né, irmãos? A gente vê também que aqui nessa passagem, Jesus ele foi tentado, mas ele foi tentado e foi levado por Deus. Porque Deus sabia que, por mais que ele foi tentado, depois de passar 40 dias de jejum, ele, né, deveria estar com fome, e o inimigo tentou a Jesus, e Jesus disse: Apartai de mim, Satanás, porque eu adorarei só o Senhor, né? E vendo essa passagem, que os irmãos depois aprofundam mais, que é bem interessante, o inimigo agiu no que? No momento ali, na fraqueza. E é assim que ele age nas nossas fraquezas. Ele tenta, de todos os jeitos, de todas as maneiras, que as nossas fraquezas seja maior do que a vontade de Deus sobre nós. Nós temos que ter isso no coração, que Deus está conosco e que possamos estar firmes, que possamos estar direcionados, adorando somente Ele, porque vai vir as tentações, Ele vai querer plantar coisas nos nossos corações, mas Deus, Ele é poderoso, né? A gente vê que Jesus foi tentado, mas Ele não caiu, porque Ele foi cheio do Espírito Santo. Possamos estar cheios do Espírito Santo a cada dia, a cada momento. Amém? Esse versículo aqui, esse capítulo, né, nos mostra muito como foi lá no princípio também com o Jardim do Éden, né? Praticamente a mesma tentação e a mesma sintonia do diabo, né, ali em cima, tentando, né? Mas diferente aqui, Jesus ele resistiu até o fim. Jesus é o único na Bíblia que nos fala que não teve pecado nenhum, que resistiu, né? E é interessante no capítulo 4, o primeiro versículo, diz: Jesus
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui nós podemos até colocar como vencer o pecado, né? Como está vencendo o pecado. Aqui nessa passagem já nos mostra uma dica, né? Ser cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ser mais resistente e fugir do pecado, né? Então, Jesus falando aqui que era cheio do Espírito Santo, e é cheio do Espírito Santo porque é o próprio Espírito Santo, né, Jesus? E olha aqui, olha o versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, né? A Tainá falou aqui, tentação em cima de tentação, né? Várias tentações assim durante dias seguidos. Aqui está falando. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Jesus teve fome ali, mas estava o quê? Em jejum, né? Estava em jejum, tirando o desejo da carne para se alimentar com as coisas de Deus, né? E no versículo 3, e disse o diabo, se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. Então aqui a tentação querendo motivar Jesus a lançar poder ali, né? E no versículo 4 diz, e Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aqui interessante também nos fala que é mais uma dica aqui de como vencer o pecado. Ter o conhecimento da palavra é importante. Aqui Jesus está mostrando para o diabo, está escrito que nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós vemos mais uma dica aqui. Ter o hábito de ler a palavra do Senhor é um meio de você vencer e se livrar do pecado, né? Jesus ele não estava aqui afrontando com a palavra, levantando a Bíblia e falando aqui está escrito, mas nós vemos interessante aqui que o próprio Jesus está lendo para ele mesmo. Jesus ele, quando ele fala está escrito, Jesus ele está alimentando ele mesmo quando ele fala não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus estava vivendo aquilo, ele não estava falando, pegando a palavra do Senhor e atacando sem um conhecimento. É diferente, né? Porque Jesus aqui ele tinha um entendimento, sabia o que estava falando e vivia aquilo que estava falando. Por isso que Jesus, quando falava está escrito, ele falava para ele mesmo, o próprio Jesus. Quando nós falamos para alguém que, irmãos, está escrito aqui, e nós vivemos isso, nós cremos nisso, nós estamos usando a palavra para nós mesmos. Né? Nós somos o primeiro a ser edificado, né? E assim transmitir para o próximo. Né? Então, mais uma dica aqui. Lê a palavra do Senhor. Né? E você vê aqui, olha o que o diabo queria aqui, né? No versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então o diabo está na mesma ideia do que era lá no começo, como foi o primeiro pecado dele. Ter um trono e ser adorado. Né? Ser adorado. E aí Jesus respondeu, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, de novo, Jesus falando algo que vivia mesmo, e que sabia qual era a vontade de Deus. Jesus falou, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Né? Então, falando ali com o diabo. Por isso que é muito importante, irmãos, nós temos aqui ter o conhecimento da palavra. Nós temos que, constantemente, né, que a palavra nos fala, que temos que ler a palavra. Né? Temos que buscar para, assim, poder saber como se livrar do pecado. Né? Quando a gente entende qual é a vontade do Senhor, nós conseguimos vencer o pecado. Né? Então, e olha aqui, olha o versículo 13. Lá no final, capítulo 4, versículo 13.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso aqui é interessantíssimo, né? Porque fala, o diabo ele se retirou ali, mas por algum tempo. Se com Jesus foi assim, imagine com nós, né? Então, quando a gente acha que teve um pecado ali que a gente conseguiu vencer, a gente estava no pecado, mas saiu do pecado, venceu o pecado através da palavra do Senhor, a gente acha que agora acabou tudo? Não. O diabo ele se retirou, mas por algum tempo, né? Certamente virá mais tentações, né? Interessante, né? Como o pecado assim age, né? E como é a estratégia do pecado, a estratégia do diabo, é a própria tentação, está ali, ó, em cima, até você cair. E interessante que até Jesus aqui foi tentado. Então, quem dirá nós, né? Quem dirá nós, né? Às vezes nós tenho tantos anos de igreja, estou sempre andando corretamente, mas esse também sempre será tentado. Né? É isso que o diabo acho que até corre mais, né? Porque ele vê que Jesus aqui, ó, o diabo tentou 40 dias. 40 dias ali tentando Jesus, né? Como Jesus venceu, lendo esse capítulo 4 que a Tainá leu, né? E deu aqui uma explicação. Eu anotei. Quando ela leu, eu vi que Jesus venceu através do Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo, foi obediente, Jesus foi obediente à palavra do Senhor, e realmente teve oração, né? Você vê que Jesus em todo momento estava orando, aqui estava jejuando, foi em espírito, então sempre em oração. A oração também é outro, né, fator aí importante para vencer o pecado, né? Amém? Então aqui nós vimos vimos aqui o que? A tentação do diabo para que viemos a pecar. Nós vemos aqui, nós lemos aqui também a estratégia, né? Então, se você anotou aí, tudo isso, você vai ver a estratégia que o diabo usa e usou. Então, colocou desejo, colocou vontade, colocou obsessão, tudo isso, né? Para que viesse ter o pecado aí. Amém, irmãos? Agora, vamos ver o significado do pecado. Aí os irmãos podem estar anotando isso aqui, porque é bem interessante também. É uma explicação que envolve aí o pecado. Primeira palavra que envolve ali o significado do pecado é transgressão. Transgressão. Você puder anotar aí. O que quer dizer transgressão? É violar as ordens de Deus. É violar as ordens de Deus. Eu queria ler com os irmãos Romanos, capítulo 2. Romanos. Eita, já deu 9 horas. Então vamos aqui, Romanos. Romanos é depois de Atos, né? Isso. Romanos capítulo 2. E quem achou, diga glória a Deus aí, ó, no seu lugar. Capítulo 2, versículo 23. Fala da transgressão. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Né? Então, está falando aqui que a pessoa pode até conhecer a lei, né? Ter o entendimento da lei, ter o entendimento da palavra, saber a palavra, mas transgride, né? Então é a transgressão. É você desonrar as leis do Senhor, desonrar a palavra do Senhor. Então aí entra a transgressão. E aí onde entra o pecado, né? Você transgredir, é você violar as ordens de Deus. É você saber a lei, mas mesmo assim contra a lei, contra a orientação de Deus, né? E isso daí entra, então, transgressão.
Tem mensagem, tem mensagem. Ó, o pastor mandou aqui, ó. Desde o princípio, o maior alerta contra o pecado é o que enche os olhos dos homens. Mateus 6, 22, 23. Os olhos é a janela da alma. Interessante, hein? Não é aquilo que enche os olhos do homem, faz o homem pecar. É aquilo que abrilhanta, né? Aí entra status, entra você querer grandeza, muita riqueza, você querer um domínio, né? Aqui o pastor colocou. E aí os olhos, né? Os olhos como a janela da alma. Nós vimos também estudo sobre a alma, né? O que faz parte do interior do homem. Alma e espírito é um bem muito precioso. Então o que os olhos veem alimenta a alma. E aí a alma, se estiver cheia de obsessão, cheia de status, cheia de muita riqueza, muito domínio, então entra isso daí, né? Os olhos, encher os olhos dos homens. Ó, o Joseph. Ô, Josefão, tá fazendo falta aqui, Josefão. Carlito também, ó, Carlos. O Joseph falou, na tentação do primeiro Adão, o diabo tentou fazendo duvidar de quem ele já era. Ou seja, o diabo diz, quando você comer, será aberto os teus olhos e sereis como Deus. Mas Adão já era conforme a imagem e semelhança de Deus. Na tentação segundo Adão, Jesus, no caso de Jesus, né? Aí, o diabo tentou do mesmo jeito, fazendo duvidar de quem ele era, dizendo, se tu és filho de Deus, interessante, hein? Então você vê o diabo colocando dúvida da origem, da própria origem de Deus, do homem, a própria origem do homem, né? Falando, você não é imagem não, cara. Não, isso não é imagem não. Se você comer, aí você vai ser imagem, né? Então você vê o diabo distorcendo, né? Da mesma coisa, o Jesus colocou aqui no deserto. Jesus é filho de Deus. Mas o diabo colocou, se tu és filho, né, lança-te daí, porque aí sim você vai ser filho, porque aí o Senhor vai vir, Deus vai vir te resgatar. Mas Jesus já sabia que ele era, né? Então aí Jesus conseguiu resistir aqui o pecado, né? Muito interessante aí, irmãos. Muito bom. E aí, Tana, quer falar alguma coisa sobre transgressão? Então vamos falar sobre outro significado do pecado. Os irmãos puderam anotar aí. Impiedade. Impiedade. A impiedade quer dizer uma ação sem amor e devoção das coisas de Deus. O que é devoção? Devoção é guardar os mandamentos, né? Buscar de todo o coração. Então é uma ação sem amor às coisas de Deus, sem amor aos mandamentos de Deus. Aqui nos fala sobre a palavra impiedade. Aí eu queria ler com os irmãos em Tito capítulo 2. Aí você anota aí a palavra impiedade e escreve aí Tito, capítulo número 2. Olha, achei rápido, hein? Achei rápido. Claro, marcando, né? Tá depois de Timóteo, irmãos. É difícil de achar Tito, hein? É lá depois de Tessalonicenses. É bom que você vai aprendendo aí onde estão os livros. Ó. É legal isso daí. Você abre a Bíblia e ir aprendendo onde estão os livros, né? Tá lá depois de Tessalonicenses. Tito, capítulo 2, versículo 12. Diz, ó, ensinando-nos, quem, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, que é os erros, né? Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Quer dizer, viver uma vida repleta de Deus e honrosa, nos fala, né? Então, renunciando à impiedade. A impiedade é tudo aquilo que você não tem um amor
você não tem honra às coisas de Deus. É aquilo que você faz sem aquele temor, né? Ah, vou fazer isso mesmo. Eu sei que a palavra de Deus fala que não é para fazer isso, mas eu acho que não vai dar nada não, né? Então isso entra a impiedade, né? As concupiscências do mundo. Então ele fala, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Quer dizer, fala para viver com uma vida repleta de Deus e honrando a palavra de Deus, né? Vamos falar aqui. O próximo significado da palavra pecado. Injustiça. Injustiça. Marca aí. Injustiça como significado da palavra pecado. Os irmãos puderem abrir em Romanos. Aí anota aí também Romanos, né? Deixa anotado aí no caderno. Esquece não, irmãos. Anotar no caderno. Que é muito bom, hein? Lá na frente, lá daqui a um tempo, você vai precisar ter um entendimento aí sobre pecado. Vai estar tudo anotado, hein? Você vai pegar o caderno aí e vai ver tudo anotado. Vai ser bom, viu? Então, ó, injustiça entra o significado de pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eita, mas não é possível? Já é 8h27? Não, não. Esse relógio seu é errado. Ó, injustiça, Romanos 1, capítulo 1, né? Versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então aqui eu estou falando de injustiça. Quando você faz a injustiça, né, por parte do Senhor, se manifesta a ira de Deus, aonde você pode estar pecando, você pode estar errando, você pode estar transgredindo, né? E falar da impiedade aqui também, ó, impiedade. Tudo isso aqui, ó, é no contexto do pecado. Então, o que acontece? Aqui é você inventar mentiras, né? Você fazer um falso testemunho, você fazendo injustiça. Então, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Aí entra a injustiça. E o Romanos 1, capítulo 18, fala bem disso, né? Fala que se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade, acha que a verdade que a pessoa está falando ali, mas não é a verdade de Deus. Então, detendo a verdade em injustiça. A pessoa pegando, muitas das vezes, a sua verdade, que é contrária à palavra do Senhor. Por isso que às vezes a gente fala, ó irmãos, tem que estar atento ao o que diz a palavra do Senhor, né? Como a gente pegou lá na primeira aula, né, sobre o estudo sobre o homem, né? A gente vê que tem muita verdade por aí, mas muitas pessoas pegam aquela verdade para cobrir, né, a verdade do Senhor, que entra a injustiça. Por que entra a injustiça? Porque o Senhor que criou, o Senhor fez o homem para a sua glória. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, né? Então, quando nós pegamos a verdade, né, e não colocamos a verdade de Deus, aí nós estamos fazendo a injustiça, detendo a verdade, né, por falta de querer conhecer a palavra do Senhor. Entra a injustiça, né? Tá? Temos que abrir os olhos para isso, né, irmãos? Desobediência, estamos acabando. Só tem mais duas palavras aqui. Desobediência, o próximo significado que entra dentro do pecado. Romanos ainda, capítulo 5. Você anota aí agora. Desobediência. Desobediência leva o pecado. Entra dentro do pecado. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. Porque, como pela desobediência
de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então aqui só na parte A aqui, nós já vemos o relato ali do jardim, Adão e Eva, né? Que onde o homem ali desobedeceu, teve uma desobediência. Então quando você é desobediente à palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, aí entra o pecado, né? Aí fala, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. É o que a gente falou na aula passada. Todos nós somos pecadores, herdamos, né, o pecado lá do Jardim do Éden, né, onde houve a desobediência e o homem pecou, sendo e fazendo pecadores todas as gerações. Então todos nós somos pecadores. Né? Uma hora que você nunca conseguiu entender isso, mas por que eu nasci pecador? Né? Por causa disso aqui, ó, que fala. Porque muitos foram feitos pecadores por causa disso daqui. E aí no final, né? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui já falando de Jesus, né? Ó, a parte B. Nós estamos aqui aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 19. Na parte B, vai falar de Jesus agora. Assim, pela obediência de um, que fala aqui de Jesus, muitos serão feitos justos. Então, o quê? Através de Jesus, nós tivemos acesso ao perdão, né? Jesus ele veio retirar o pecado do mundo. E aí é onde que fala aqui, ó, obediência. Então, Jesus ele foi obediente. Então, quando nós andamos igual a Jesus, nós somos obedientes, né? Aí nós conseguimos vencer o pecado. Então, o pecado entra a desobediência. Quando nós somos desobedientes, nós somos propícios a pecar, a errar, né? Mas quando nós somos obedientes, aí nós entramos aqui, ó, na mesma caminhada de Jesus, porque Jesus ele foi obediente, né? E fala a palavra que nós temos que seguir os passos de Jesus, né? Então, mais uma aqui, ó, desobediência fechado, né? Agora, iniquidade para terminar, né? Foi rápido, né? Marca aí no seu caderno iniquidade, que entra dentro do pecado, o significado de pecado. Iniquidade quer dizer errar contra a palavra de Deus, comportamento contrário, injusto e contra as leis de Deus. Aí entra a iniquidade, né? Queria ler com os irmãos primeiro a João. Marca aí no caderno primeiro a João, do lado da palavra iniquidade. Toda vez que você querer saber o que é a palavra iniquidade, você vai lá em 1 João, 1 João, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó, toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, e há pecado que não é para a morte. Então fala, todo pecado, toda iniquidade é pecado, né? Então você vê a iniquidade é forte, né? Porque para você, se você tiver iniquidade em você, você já está pecando. E o significado é isso, ser injusto, é o comportamento contrário e contra as leis de Deus, errar contra a palavra de Deus. E então assim, quer dizer que nós temos que ser perfeitos, mas a gente não é, né, perfeitos, mas quando nós temos esse estudo aqui, nós temos que entender que nós temos que ter uma reverência à palavra do Senhor, né? Querer se consertar constantemente, né? Então, nos abre os olhos, né, para não se agradar ao pecado, né? Não achar que o pecado tanto faz, tanto fez, né? Mas nos fala que nós temos que ter uma preocupação, né, em querer o perdão do Senhor, né, se consertar, né, e não se agradar do pecado, né?
E acho que mais isso. Tainá. Tainá tava aqui, mas configurando hoje tava caindo demais, viu, irmãos? A internet aqui não tá muito legal, não. Mas Tainá conseguiu configurar ali, segurando as pontas ali. Amém, irmãos? Acabamos. Começamos um pouco tarde, né? 8h36. Então, vou fazer a oração aí e até quarta que vem, tá? E nunca esqueça, irmãos, de anotar tudo no caderno. É muito importante esses momentos que a gente tem de estudo, né? E quando a gente guarda isso, relata isso, é muito bom, né? Quando a gente escreve, a gente está exercitando, né, até o nosso cérebro, né? Para guardar essas palavras, né? Esse estudo também. Tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, meditando, estudando junto com os irmãos estão online, mas eu creio, Senhor, que o pensamento está em Ti e que o Senhor venha cada vez mais abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos sempre, Pai, estar querendo agradar e sair dos caminhos errados, querer fugir do pecado assim como Jesus fugiu e vencendo cada vez mais, assim como Jesus venceu. E em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Pai, e que possamos sempre agradar na nossa caminhada, Senhor. É o que queremos, é o que pedimos, é o que desejamos, em nome de Jesus. Amém?